Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem. Sou Rivaldo Machado, professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho com você, meu querido aluno, minha querida aluna, a respeito de política econômica brasileira, né? Entender o que é essa política econômica, como é que ela funciona, como é que ela evoluiu principalmente, historicamente, até nós chegarmos nos dias de hoje. Só que antes de a gente ver as diferentes políticas econômicas, o que é interessante a gente dar uma olhada aí. É interessante, sem sombra de dúvidas, a gente entender o que é uma política econômica, né? Porque muitas vezes o tal do conceito, ele ajuda a gente a compreender mais claramente as diferentes realidades, né? Então funciona assim. Nós sabemos que historicamente a existência do chamado Estado Nacional Moderno, ele é recente, né? Isso que nós encontramos hoje como uma instituição, um órgão, por assim dizer, que ele tem essa função de organizar e deter o poder dentro de uma determinada região, de um determinado território, é sem sombra de dúvidas uma novidade na história humana, né? Então se formaram aí, a partir da Europa, eles foram se cristalizando, tratando de definir seus territórios, que muitas vezes até os dias de hoje, isso não está muito claro, muito definido, né? E da mesma forma como aconteceu lá, acontece hoje aqui no Brasil, onde é a nossa principal preocupação. Então o que nós temos aí, que nós acabamos tendo aí, é que hoje no Brasil existe um Estado Nacional. E esse Estado Nacional, ele acaba sendo o quê? Sem sombra de dúvidas, aquele organismo que ele tem como função, primeiro, a proteção da sua população, né? Ter uma certa hegemonia dentro de suas fronteiras nacionais, né? E além da proteção, também é ele o principal responsável por você gerar uma melhor qualidade, fornecer uma melhor qualidade de vida à sua população aí, tá? Então, dessa forma, para se atingir essa melhor qualidade de vida, aonde é que muitas vezes nós acabamos ficando? Esbarrando nessa questão da economia. Então, existem, por assim dizer, diversas teorias econômicas que elas procuram, ao mesmo tempo que explicar, criar um conjunto de práticas, dar um receituário, no sentido de você fazer o quê? De você tratar de mostrar algumas diretrizes da posição do Estado diante da economia. E se nós formos pensar um pouquinho nos dias de hoje, nós acabamos esbarrando aí em duas grandes correntes que tomam conta aí dos economistas, né? Existe uma corrente que ela é uma corrente mais intervencionista, né? Essa corrente mais intervencionista, ela ficou conhecida como o famoso keynesianismo, certo? O que foi esse keynesianismo? De onde é que ele veio? Ele basicamente, esse keynesianismo, ele surgiu, por assim dizer, como uma resposta à crise mundial de 1929. Então, todo mundo sabe muito bem o que foi aquela quebradeira lá da Bolsa de Nova York. Como consequência daquilo, o que é que nós tivemos? Nós tivemos que a economia mundial falhou e o governo dos Estados Unidos criou uma nova política econômica, o chamado New Deal. Chamou um economista inglês, Lord Keynes, John Maynard Keynes, e ele criou todo um conjunto de ação política do Estado que consistia no quê? Em uma forte participação do Estado na economia. Então essa forte participação do Estado na economia previa, antes de tudo, o quê? Que o Estado deveria ter uma quantidade grande de obras públicas, que o Estado trataria de ter aí, que dar financiamento para a população, e com isso lentamente foi se reerguendo a economia norte-americana e a mundial com base nesse keynesianismo, correto? Além disso, nós acabamos sendo o quê? Nós acabamos sendo que esse período keynesianista ele veio até a década de 1970.
Principalmente na Europa, nós tivemos que esse keynesianismo também ele acabou formando uma coisa chamada de estado de bem-estar social. Esse estado de bem-estar social seria o quê? A presença de um estado gigantesco, onde ele tinha uma quantidade muito grande de legislações para proteger a população e principalmente o trabalhador. Então esse keynesianismo, isso é inegável, ele trouxe um aumento significativo na qualidade de vida da população europeia. Opa! Mas agora a gente vem para cá. Esse keynesianismo chegou aqui no Brasil também. Sempre as influências nós tivemos. Então, como nós falamos em política econômica brasileira, a gente consegue perceber na prática uma influência maior do Estado brasileiro na economia, já a partir de Getúlio Vargas, né? Que talvez foi o primeiro que trouxe um pouco dessa intervenção estatal. Então nós sabemos que Getúlio Vargas foi o presidente da industrialização, da Revolução Industrial Brasileira, né? E daí nós acabamos tendo o quê? Nós acabamos tendo que entre os seus governos, né, que não foi só um, ele tratou de fazer o quê? Ele mostrou um pouco esse viés keynesianismo. Ele criou, por exemplo, uma legislação trabalhista que não existia no Brasil. Olha a interferência do Estado na economia, né? E mais tarde ele vai começar a criar algumas companhias estatais, a Petrobras, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce. Então é ali que nós temos o início das políticas econômicas brasileiras, elas esbarram necessariamente onde? Em uma maior intervenção do Estado na economia, certo? E daí nós vamos ter o quê? Mais tarde, JK. JK também entra nesse esquema, né? Se você for pensar um pouco do chamado plano de metas de JK, ele pregava essa forte intervenção do Estado na economia, o rodoviarismo, a atração do capital. É nesse momento do JK que nós acabamos encontrando primeiramente quem? Primeiramente a presença de uma internacionalização da economia brasileira. É a primeira vez na nossa história que nós vamos acabar, por assim dizer, encontrando que recebemos quantidade muito significativa de investimentos externos. As grandes fábricas, e assim que a gente chamava naquela época, ou de automóveis, começam a chegar no Brasil. Outro período importante que marca muito a política econômica brasileira, nós vamos ter durante o período do regime militar. Então esse período é uma coisa assustadora. Então nós sabemos que por razões da geopolítica internacional, chegou um determinado momento que essa Guerra Fria também deu ou teve sua interferência aqui no Brasil. Então com isso nós acabamos encontrando o quê? Criamos todo o regime militar, e esse regime militar a gente percebe claramente que ele acaba apresentando o quê? Que ele vai acabar apresentando aí uma influência muito forte do Estado na economia. Nunca nós tivemos a criação de um número tão grande de empresas estatais. Nunca o Estado se endividou de uma forma tão grande, né? Nunca o Estado investiu na história brasileira na criação de uma infraestrutura gigantesca. Estradas, produção de energia, telecomunicações, toda a parte de produção também de minérios. Então o Estado, por assim dizer, ele se agigantou no período desses militares. Deu certo? Não deu muito certo essa política econômica deles. Qual foi a razão principal que não deu certo isso? A ideia ou a política econômica dos militares era muito simples. Vamos endividar o nosso país, certo? Então, para criar uma infraestrutura industrial pesada que nós não temos ainda. Vai chegar um determinado momento, né, que isso até deu um retorno enquanto política econômica. Por quê? Porque nós tivemos entre 1967 e 1972, período do milagre econômico brasileiro. O Estado investindo em obras públicas, a nossa economia decolou. Tudo bem. Qual que era o passo seguinte? Uma vez criada essa infraestrutura, o que nós vamos tratar de fazer agora? Nós vamos tratar justamente de colher os frutos. Não deu muito certo, porque o planeta, no momento que o Brasil estava pronto para consumir,
ele tratava entrando em uma crise que foi a crise do petróleo da década de 70. Só que daí nós não tínhamos exportações, não tinha quem comprasse os produtos brasileiros, não existia uma forte demanda devido à crise mundial. E a gente acabou fazendo o quê? A gente acabou amargando uma crise econômica muito grande, que em 1985 ela vai tratar de botar fim a esse período de recessão. O Brasil se redemocratiza, a década de 1980, ela também é conhecida aí como uma década perdida, porque a economia não cresce, nós temos altíssima taxa de inflação. E daí nós finalmente entramos o quê? Na década de 1990. Sopro por aqui os ares da globalização, onde esse Estado, que no Brasil não ficou como sendo um Estado keynesiano, porque ele não chegou a proporcionar para a população, como lá na Europa, o bem-estar social. Então a gente diz aqui, esse tipo de intervenção é conhecida como nacional desenvolvimentismo. Década de 90, tira essa política econômica e vamos dar um cavalinho de pau e aplicar outras ideias aí. Quais seriam essas outras ideias? As neoliberais, de não participação do Estado na economia através de um processo muito grande de privatizações de empresas e principalmente diminuição dessas leis trabalhistas, dos seguros através de leis trabalhistas que era dada a toda uma população. Trouxe alterações significativas, a economia decolou, ela não decolou. E isso nós podemos perceber claramente nisso aqui. Então, divididos aqui nos devidos períodos que nós encontramos dessa redemocratização. Período Fernando Henrique Cardoso. A gente vai tratar de perceber que é um período de crise, diminuição da economia, seguida automaticamente de um outro período de crescimento econômico. Correto? Daí nós temos uma mudança completa na política, principalmente no sentido ideológico. Nós temos o governo do Lula. O que acontece? Ainda se sustenta um longo período de crescimento econômico, né? Porque nós vamos perceber que o mercado internacional estava tratando de fazer o quê? Ter um crescimento muito grande. Então as commodities brasileiras vão fazer com que o nosso PIB cresça. Uma queda significativa entre 2008 e 2009 como consequência da crise financeira dos Estados Unidos de 2008. Mas nos recuperamos no outro ano, numa velocidade muito grande, que também nós vamos acabar tendo o quê? Esse período aqui morre, o grande ciclo das commodities no mercado internacional, acompanhada de um crescimento muito tímido durante o governo Dilma Temer e até o período de recessão a partir de 2015 e 2016 aí. Então essas são mudanças que acontecem, é uma característica muito forte nos nossos diferentes períodos, essas crises cíclicas que abalam nossa economia. Como consequência dessas crises cíclicas, nós temos o quê? Bate-se pesado, uma subida muito significativa da taxa de desemprego. Se lá no passado isso era 6,2% da nossa PE, isso chegou a mais do que dobrar, né? E por outro lado, acabamos tendo o quê? Acabamos tendo aí que as nossas políticas econômicas, e principalmente essas que se estabeleceram nos últimos anos, a gente não vê uma clareza, e não importa o espectro político que esteja presente no governo, né? Qual é a grande política agrícola brasileira? Né? Qual é a grande política industrial brasileira? Né? O que a gente encontra são períodos onde você acaba tendo que existem pacotes de algumas políticas, né? Então você vai acabar encontrando políticas de governo. Aquele governo foi embora, vamos começar do zero. A gente não percebe dentro dessa política econômica brasileira aí a presença de políticas de Estado ao longo da história. Então, por consequência disso, ainda nós continuamos tendo uma pauta de exportações no Brasil que ela vai se caracterizar muito fortemente pela presença dos produtos primários. Complexo de soja, os minérios, o petróleo. Só em terceiro lugar, com 9,1% de participação na pauta das exportações,
é que nós temos produtos semi-acabados, que são os materiais de transporte, né? Mas ainda, forte da nossa produção, são matérias-primas, e matérias-primas nós sabemos, são de baixo valor agregado. Porque não existe, por exemplo, uma política industrial de Estado no Brasil. Beleza? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom, um grande abraço para você.